roubá-lo. Vamos aos trabalhos, sela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado. Tudo é relembrado, nada é por acaso, tudo espelho é falso. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Edilene. Oi, eu sou a Gabriela. Oi, eu me chamo Maria e iniciaremos esse episódio conceituando o nosso tema de hoje. Segundo o psicólogo social José Moura Gonçalves Filho, também conhecido como Zeca Moura, podemos compreender que a humilhação social é um problema psicológico e político que se forma em um tempo de longa duração, histórico e político. Nesse momento, você deve estar se perguntando... Ué, mas toda humilhação não é social? Sim, toda humilhação é necessariamente social, pois é a experiência de um rebaixamento que supõe uma vítima, que podemos chamar de oprimido, e um agente, que podemos chamar de opressor. Há também casos em que há um golpe do sujeito contra o próprio sujeito, o que podemos chamar de autorrebaixamento, mas este é um caso secundário, uma vez que, originalmente, o humilhado está sempre na presença daquele ou daquilo que o humilha. Desse modo, podemos concluir que se trata de um fenômeno também político e social, porque supõe dominação de um grupo sobre outro grupo, o que também evidencia a questão histórica, visto que não se trata de uma operação de um indivíduo contra outro indivíduo, mas sim de um grupo contra outro grupo. Em síntese, a humilhação social, ou humilhação política, como também pode ser denominada, é a ideia de subordinação. É a condição de pessoas que vivem sob comando, sem poder sobre seu trabalho, sem voz e sem vez, em que os dominadores abordam os dominados assiduamente com desprezo, que pode ser exteriorizado de forma velada ou expressiva. Ok, Maria, mas como a humilhação social se manifesta? Bom, a humilhação social é um sentimento. É uma face sentida da dominação. Nesse sentido, ela é representada por diversos sentimentos, entre eles a angústia, que é um dos sentimentos que mais se destaca, de difícil compreensão, considerada como experiência enigmática política entre os humanos. A vergonha é um sentimento moral também relacionado à inferioridade. É ser visto como alguém inadequado, aquém das tarefas da vida, da cidade, submetendo-o ao que é considerado mais simples ou simplificado. Não possuir direitos, esse sentimento também é muito evidenciado. Não poder dispor de determinados lugares e bens com a mesma naturalidade ou liberdade que qualquer outro cidadão. É não se sentir em casa, fora de casa, em praças, restaurantes, lojas, shoppings, se enxergando como alguém que vive apenas para servir, para satisfazer as necessidades e prazeres do dominador e que não possui o direito de usufruir desses lugares e bens. Invisibilidade. O subalterno se sente invisível, como se fosse ninguém. Ou ser superexposto, sendo visto sempre como um empregadinho, a serviço de seus senhores. Carência e dependência é ser sempre objeto dos talentos e riquezas, e nas trocas sempre se sentir dependente do outro, e nunca o contrário, o outro nunca depende dele. Ao analisarmos as manifestações do fenômeno da humilhação social, também é necessário compreendermos o sentimento predominante dos dominadores, que é a soberba e o sentimento de superioridade, no qual a pessoa se julga ser superior devido ao seu conhecimento e ou competência, o que se trata de uma mera ilusão, pois o conhecimento que temos adquirimos de outros, por tradição, por herança, por ensinamentos. Por exemplo, um médico não se torna médico por si só, mas sim graças à medicina, a outros médicos, professores, que se dedicaram a séculos de estudos até que isso pudesse chegar até o médico. Zeca traz ainda o conceito de idiotia, um apego ao que é útil ao seu grupo, o que caracteriza a ignorância política do senso público. Certo, entendi, Maria. Mas agora vamos aprofundar um pouco sobre a invisibilidade pública? Júlia, é com você. A invisibilidade pública trata-se de uma percepção humana prejudicada e condicionada à divisão social do trabalho, ou seja, enxerga-se somente a função e não a pessoa. É o resultante de um longo processo histórico das diferenças e violências sociais simbólicas nas diversas classes existentes, abaixando a condição da pessoa, normalmente vinculada a baixo assalariamento e funções desqualificadas. Como diz José Moura, a invisibilidade pública é a expressão que resume diversas manifestações de um sofrimento político.
Ainda em seu livro, A Invisibilidade Pública, José Moura diz: a humilhação social é um sofrimento ancestral e repetido. Um sofrimento que, no caso brasileiro e de várias gerações atrás, começou por golpes de expropriação e servidão que caíram sobre nativos africanos, depois sobre imigrantes baixo-salariados, gerando a violação da terra, a perda de bens, a ofensa contra crenças, ritos e festas, o trabalho forçado, a dominação nos engenhos ou depois nas fazendas e nas fábricas. Para roceiros, mineiros ou operários, também para uma multidão de pequenos servidores, para subempregados ou para desempregados. É o sofrimento que vai amargar sozinho no trabalhador, cedo ou tarde. Mas sabe qual a pior parte? Essa invisibilidade muitas vezes passa por debaixo dos nossos olhos. A produção de carvão é a segunda maior ocorrência de trabalho escravo no Brasil. E a maior parte não vai para o churrasco do final de semana, e sim para a constituição do aço. E assim, o ônibus que você pega todos os dias, por exemplo, pode ter sido feito com material produzido pelos trabalhadores de Goianésia. O senhor é o que aqui? Eu sou o carbonizador. Carbonizador. O que faz o carbonizador? É que coloca a lenha dentro do forno, queima para transformar o carvão. Você que queima mesmo, né? Isso. Você usa alguma ferramenta? A ferramenta que nós usamos é essa aqui, de proteção nenhuma. Máscara não? Não. Você respira aquela fumaça toda? É a fuaca que respira aí, tudo tem que respirar, né? Papel higiênico tem aqui? Não tem não. Aí vocês limpam como? Quando vocês defecam? Papelão, qualquer coisa. E onde vocês costumam fazer as necessidades de vocês? Lá pra dentro do mato. E à noite, se tiver que ir, como faz? Vai pegar uma lanterna e vai. Se tiver chovendo também. Do jeito que tiver. Como foi dito, a humilhação social ela não é um fenômeno repentino. Ela ocorre através de alguns processos, e esses processos estão intrinsecamente ligados à relação de poder entre o empregador e o trabalhador, onde, cotidianamente, é reforçada a condição de subalternização do trabalhador e lhe é cometida diversas opressões. Então, a humilhação social ela se reverbera em diversos ambientes e também de diversas formas. Então, dentre essas formas, a gente tem a questão dos ambientes urbanos, dominados pela classe média, média alta. Então, mesmo sendo um espaço público, existem pessoas que não se sentem à vontade naquele local, não se sentem pertencentes. Outra forma de humilhação social está associada ao mundo do trabalho, né, como já foi mencionado. Então, quando a gente fala que essa relação de poder ela reforça a condição de subalternização e de opressões, a gente entende que em qualquer tipo de trabalho, essa condição de humilhação social, ela pode acontecer. Embora existam alguns ambientes em que essa questão do trabalho e está associada à humilhação social, esteja mais exacerbado, né? Como ambientes de fábrica, construção civil, áreas rurais, e também trabalhos que demandam essa questão de movimentos repetitivos, uma atenção redobrada e a questão da produção. Também tem o trabalho de agentes de coleta de resíduo, que cuidam da questão de limpeza e conservação de áreas públicas. E aí a gente destaca um outro grupo, que são os trabalhadores informais. Esses trabalhadores não têm um vínculo e também registro de carteira de trabalho, e eles estão sujeitos a um contrato de boca, né? Sujeitos a qualquer alteração que o empregador sugerir. E nesse nicho, a gente pode destacar o trabalho doméstico, que além de precarizado, ele tem em seu cotidiano inúmeras situações de humilhação social, sendo um grupo que apenas 32% da classe possui carteira assinada. E esse trabalho doméstico no Brasil, ele tem cor, classe e gênero. O trabalho doméstico no Brasil tem suas raízes no período colonial, quando a atividade era exercida essencialmente pelas escravas negras. Naquela época, o trabalho da escrava doméstica incluía, além dos serviços de limpeza, os serviços de cozinheira, ama de leite, costureira e até escrava sexual dos seus senhores, um conjunto de domínio sobre os corpos das mulheres negras. Criou-se então, naquele período, uma espécie de código moral, no qual caberia aos patrões a promoção de proteção, alimentação, vestuário e moradia às escravas domésticas, enquanto a estas cabia a obediência e fidelidade. Ressalta-se, contudo, que os escravos eram considerados como coisa, objetos, equiparados a mercadorias. Não à toa publicavam-se esse tipo de anúncio. Ama de leite. Vende-se uma preta, muito moça com cria. Assim, a aparente relação de afinidade entre escravas domésticas e seus patrões se dava muito em razão do medo, uma vez que as escravas temiam sofrer violências, castigos, perseguições, ou até mesmo de serem vendidas como meros objetos indesejados. Naquele período, as trabalhadoras domésticas moravam nas senzalas, apesar de passarem grande parte do dia na casa grande. Quando se deu o fim da escravidão, na condição de ex-escravas, sem opções de locais para onde ir,
as trabalhadoras domésticas tiveram que continuar na casa de seus patrões, em condições muito parecidas, se não iguais, às anteriores. Surgia assim, especialmente nas cidades, um novo local nas residências dos patrões, cuja figura perdura até hoje, o quarto da empregada. Lugar geralmente sem ventilação, insalubre, onde as trabalhadoras passam a dormir e viver dia e noite. Por décadas, o trabalho doméstico permaneceu sem a devida atenção da legislação brasileira, excluindo a categoria da cidadania trabalhista e previdenciária. Somente em 1932 foi criada a primeira organização classistas dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, a Associação dos Empregados Domésticos de Santos, liderada por Laudelina de Campos Melo. A própria CLT, publicada em 1943, excluiu expressamente e de forma constrangedora os empregados e empregadas domésticas do âmbito de suas normas de proteção. O resultado dessa exclusão jurídica foram décadas de luta e de organização da categoria doméstica, cuja mobilização era majoritariamente composta por mulheres, que fundaram sindicatos em diversas regiões do país, tendo como eixo principal a regularização da profissão. Este movimento culminaria no primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Domésticos, realizados em 1968, em São Paulo. Poucos anos depois, entre 1972 e 73, houve, respectivamente, a lei e o decreto, cujos textos asseguraram o mínimo de cidadania jurídica à categoria, que adquiriu o direito à anotação na carteira de trabalho, férias anuais remuneradas de 20 dias úteis e inserção na Previdência Social. Outro avanço importante ocorreu em 1987, com um decreto que assegurou à categoria o direito ao vale-transporte. No entanto, os direitos, até então conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores domésticos, eram muito poucos quando comparados aos direitos que a CLT já assegurava às outras categorias de trabalhadores. A categoria só obteve avanços maiores por meio da promulgação da Constituição de 1988, que trouxe algumas conquistas como garantia do salário mínimo, 13º salário, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas, licença gestante sem prejuízo de emprego do salário, com duração de 120 dias, licença paternidade, entre outros. Apesar dos avanços trazidos pela Constituição de 88, a categoria doméstica ainda se encontrava desfavorecida em relação às demais categorias, que contavam com um rol de 34 direitos garantidos pela Constituição, enquanto as trabalhadoras e trabalhadores domésticos contavam com apenas 8 dos 34 direitos que eram garantidos aos demais trabalhadores. Pois é, gente, eu também fiquei chocada. Ou seja, a discriminação do trabalho doméstico ainda prevalecia na legislação brasileira, que até então considerava o trabalho doméstico uma espécie de segunda categoria. Foi somente por ocasião da publicação da Emenda Constitucional 72 em 2013, conhecida popularmente como PEC das Domésticas, que o trabalho doméstico finalmente recebeu um rol de novos direitos que garantiram à categoria um tratamento mais isonômico em relação às demais categorias, um verdadeiro marco legislativo para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Parte desses direitos tiveram efeitos jurídicos imediatos, sendo eles duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, remuneração mediante horas extras, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, e proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão da trabalhadora ou trabalhador com deficiência. Contudo, alguns direitos da emenda ainda dependiam de regulamentação legal, os quais foram posteriormente regulados pela Lei Complementar nº 150 de 2015, que regulamentou amplamente o contrato de trabalho doméstico. A nova lei ratificou a vedação da contratação de menores de 18 anos e o direito à licença maternidade de 120 dias, além de garantir às trabalhadoras domésticas o direito à estabilidade provisória de até 5 meses após o parto. A lei complementar ainda estabeleceu a inclusão obrigatória da empregada doméstica no FGTS, bem como regulamentou a maneira minuciosa, a jornada de trabalho, a contratação por prazo determinado, o contrato de experiência, a concessão de seguro-desemprego, entre outros direitos que foram detalhadamente regulados. Mas, apesar da evolução legislativa conquistada com muita luta, a pergunta que ainda persiste é: os direitos trabalhistas conquistados pela categoria doméstica estão sendo respeitados pelos patrões? Maria. O trabalho doméstico está entre os mais vulneráveis e mais valorizados que existem. Isso não significa que todas as trabalhadoras domésticas sofrem humilhação social ou estão em condições análogas à escravidão. No entanto, o trabalho doméstico ainda é marcado pelo descumprimento das leis trabalhistas. Um estudo do IPEA de 2020, em parceria com a ONU Mulheres, revelou que cerca de 70% das profissionais ocupadas não têm carteira assinada e acesso aos direitos trabalhistas. Dados de 2019 do IPEA mostraram que de um total de 6 milhões de pessoas ocupadas em trabalhos domésticos, 92% eram mulheres, em sua maioria negras, de baixa escolaridade e de famílias de baixa renda. Esse tipo de trabalho reproduz o patriarcado. Patriarcado é um sistema social em que homens mantêm o poder primário
e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, o pai mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças. Essa reprodução propaga o pensamento histórico que coloca a mulher com um dom natural, quase mágico, de destinar a sua existência aos cuidados da casa e de outras pessoas. O patriarcado entende que o trabalho doméstico é uma capacidade e habilidade feminina. Meus patrões me pediam para assar uma fornada de pão de queijo. Eu assava. Dessa fornada eu tinha direito a apenas um deles. Comer apenas um. E eu amava pão de queijo. Os pães de queijo poderiam murchar, mas só um eu podia pegar. Eu os via murchar, mas tinha medo de mais que um pegar. Madalena Cordiano, 46 anos, passou 38 anos em condições análogas à escravidão. Saindo do dentista, terça de manhã, eu acho, ou talvez quinta de manhã, e subindo no ônibus, reação estranha. Como eu, a escrava, posso entrar nesse ônibus, usá-lo graças a meus 12 centavos como qualquer um? Que fator extraordinário! Se me obrigassem brutalmente a descer dele dizendo que os meios de locomoção tão cômodos não eram para mim, eu só devo andar a pé, acho que me pareceria natural. A escravidão me fez perder totalmente o sentimento de ter direitos. Parece um favor ter momentos que não precisa aguentar a brutalidade humana. Simone Weil, quando fresadora na Renault, anotou isso em seu diário de fábrica. Então, pra gente pensar, por que será que a pessoa ela não sai de uma situação de humilhação social? Quando a gente reflete sobre o caso da mulher da casa abandonada, no episódio Outras Tantas Mulheres, a gente tem um exemplo da empregada doméstica que ela acaba criando um vínculo emocional com a família. E essa estrutura abusiva disfarçada, ela facilita a exploração. E ela também faz com que a vítima se sinta culpada. Então, outra possibilidade está associada ao conceito de humilhação crônica de Simone Weil. Em seus escritos, a autora descreve o sentimento como corpo e alma ficam amarrados e sempre prevenidos. Lá vem a vara. Então, é um sentimento atrelado ao sofrimento ancestral e repetido. Ele é um ciclo de humilhações, que ele quebra o sentimento de possuir direitos. Em conformidade com esse sentimento, o Zeca Moura ele fala sobre esse conceito de autorrebaixamento, onde o sujeito ele olha para si mesmo de uma forma inferiorizada. Então, como a gente viu, essa questão da humilhação social, ela dá conotação a essa crença da pessoa acreditar que ela não tem direito a acessar direitos. Então, por isso, hoje em dia, muitas pessoas estão submetidas a diversas humilhações sociais e, principalmente, essas humilhações sociais, elas levam a pessoas a estarem submetidas a trabalhos análogos à escravidão. Bom, você acende pra gente a piscina, por favor? Coisa mais linda, né? É linda. Quem tá na piscina, Fabinho? Fabinho vai a caveira. Ah, tá. Número 2. Mas quem é a Jéssica? Não, Jéssica tá só ali me esperando, tá olhando. Mas eu vou ver o que é essa zoada aqui. Licença aí. Saia daí, Jéssica! Jéssica, saia daí agora! Ó o doutor Carlos aqui, Jéssica. Fabinho! Jéssica, não sei o que ela tem na cabeça, não. Vai cair na... Eu vou lá, doutor Carlos. Olha os pedreiros tudo olhando. Fabinho! Senhor! Brincadeira idiota, Fabinho! Tira ela daí! Jéssica, sai daí, Jéssica! Saia daí! Saia daí, Jéssica! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Sai dessa água! Obedece a sua mãe! Vai pegar o resfriado. Jéssica, doutor Carlos, Dona Marta. Perdeu o juízo. Sai dessa piscina. Venha, Jéssica! Vou apanhar tudo. Esse é o telefone do Cláudio da piscina aí? Liga pra ele, por favor. Cláudio? Oi, a Bárbara aqui do Morumbi. Ah, tu fizesse de tudo pra ele lhe jogar na piscina. Tu não tava nem vendo, Val. Você nem tá falando. Tu não tá dando certo, não. Não tá mesmo, não. E eu avisei. O senhor deve estar aprendendo essas coisas, fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Tava escrito em livro, como é que é? Quem te ensinou? Tu chegou aqui e ficaram te explicando essas coisas. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Tu parece que é do outro planeta. Tô sabendo. Tô sabendo. Mandaram esvaziar a piscina, foi? É, minha mãe disse que viu um rato aqui. Sei lá, perigoso, né? A gente pode pegar doença. Tá bom. Tu acha que eu sou um rato? Que?
Jéssica? Filha? Oi, mãe, eu tô ligando pra dar boa noite. Tô ligando pra dar boa noite, pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô? Ó, tá ouvindo, ó? Tô dentro da piscina. Mas e aí? O que é exatamente o trabalho análogo à escravidão? Segundo o artigo 149 do Código Penal, o trabalho análogo à escravidão ele é definido como aquele em que os seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condição degradante e cerceamento de liberdade. Tal liberdade ela pode ser restringida sutilmente, de diversas formas. No Brasil, o trabalho análogo escravo está mais presente em atividades como agropecuária, produção de carvão, indústria têxtil, construção civil e trabalho doméstico. Ele tem como perfil pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e também baixo nível de escolaridade. Apesar da abolição dos escravos ter acontecido no ano de 1888, as formas de exploração do trabalho não se limitaram, e apesar do desenvolvimento dos direitos trabalhistas, estes não são de acesso universal. A expressão escravidão moderna é usada para designar as relações de trabalho, em que as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, mediante as formas de intimidação, como ameaça, detenção, violência física ou psicológica. Normalmente, as vítimas são enganadas com a esperança de condições melhores de vida e acabam por serem dominadas pelas outras e sendo limitadas aos acessos de seus direitos, até mesmo realizando inúmeras horas de jornada de trabalho e recebendo agressões verbais e físicas. A pessoa é diminuída num ponto que chega a ser insuficiente a visão para caminhos para sair dessa situação. E agora vem uma parte bem irônica. Como se defendem as pessoas acusadas de escravizar? Pois bem, nos depoimentos, pessoas acusadas de escravizar costumam utilizar o seguinte argumento: mas eu não considerava ela uma empregada, era como se fosse da família. Essas pessoas, que alegam ser da família, ficam absolutamente submissas aos empregadores, que falam por elas. Essa justificativa é uma ironia. Utilizam desse argumento em uma tentativa falha de justificar o não pagamento de um salário e de todos os outros benefícios que elas têm direito. Se essas mulheres fossem realmente consideradas a família, não manteriam uma relação de trabalho, sim de afeto. Ser da família, então, significa que o patrão e a patroa mantêm uma relação de carinho, tratando como um irmão, tio, avô? Pois é, você submeteria, então, essas pessoas a condições tão degradantes? Maria Cláudia Facão, coordenadora na Organização Internacional do Trabalho, explica a falácia por trás desse argumento. Ela diz que essa ilusão serve para tentar justificar o não cumprimento dos pagamentos, das leis trabalhistas, das jornadas exaustivas e horas extras que devem, por lei, ser remuneradas. Os patrões que utilizam dessa justificativa se apoiam na ideia de que um presente no Natal ou uma convivência familiar automaticamente torna a pessoa parte da família. Porém, Luana Simões, do IPEA, também ironiza. Fazer parte da família, ok, mas na hora da herança, não. Faz parte da família, mas não pode nem usar o banheiro da família. Cultivar esse pensamento, você faz parte da família, pode ser também prejudicial, pois cria um certo envolvimento para essas trabalhadoras, que muitas vezes acabam realmente se envolvendo com os filhos que criam de seus patrões. Minha menina, eu criei ela desde pequenininha, com tanto zelo e carinho. A mãe dela sempre ia trabalhar, não tinha muito tempo para ela, mas todas as necessidades que ela passava e sofria era eu que estava ali. Eu só queria ver ela casando, só isso. Mas infelizmente não me convidaram para o casamento. Mas como eu sou audaciosa, coloquei minha melhor roupa, fui na igreja, fiquei lá escondidinha e pude ver minha menina casando. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. Essa estrutura abusiva disfarçada facilita a exploração, pois torna cada vez mais complicado o rompimento de supostos vínculos. E a vítima se sente culpada em fazer qualquer denúncia, seja porque se sente devedora da família, seja por nutrir algum tipo de afeto pelas pessoas com quem dividiu o teto por décadas. Caso você esteja, conheça ou suspeite de alguém em situação de trabalho análogas à escravidão, é possível realizar denúncias para o Ministério Público do Trabalho ou representações regionais, pessoalmente, por telefone discando o número 100 ou então pelo site ip.cit.trabalho.gov.br. Não é necessário utilizar a palavra escravidão. A descrição dessa situação apresentada é suficiente para a compreensão e desenvolvimento do caso. Não se cale perante essas situações e seja uma rede de apoio. A angústia da humilhação social é um sentimento que será prolongado para a vítima caso não haja uma rede de apoio ao qual ela consiga exprimir seus sentimentos. E esta ser uma válvula de escape para a vergonha e mal-estar reprimido. A participação e o envolvimento das pessoas dispostas a encontrar ferramentas para sair deste sufoco são os principais caminhos para a superação dessa vivência traumática, que é a humilhação social. O que tu tá fazendo aqui
última quinta-feira? Tchau. Me demiti. Tá brincando, Val? Não, tô falando sério. É sério mesmo? Toma água pra ferver. Olha aí que linda. Céu preto no branco, branco no preto. Roubei de Dona Bárbara. Mentira, Val. Jura? Eu tava aqui pensando. Vai buscar seu filho. A minha cara é apressadinha, né? Já tá querendo colocar a cara dentro do boi, né? Tu vai cuidar dele, mãe? Roubá-lo, vamos aos trabalhos, sela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado, tudo é relembrado, nada é por acaso, tudo espelho é falso, sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio.